Muito obrigado por mais uma vez podermos estar aqui juntos para estudar a tua palavra. Hoje é um dia sábado, um dia especial e eu peço que o Senhor possa estar conosco. Nesse momento que vamos refletir sobre as mensagens que você deixou para nós, para ter um propósito e que a gente possa entender como interpretar isso, como visualizar da forma correta aquilo que o Senhor está dizendo para a gente. Você possa me direcionar para passar isso tudo da forma mais clara e que todos possam compreender. Em nome de Cristo Jesus, amém. Feliz sábado a todo mundo. Ah, Obrigado mais uma vez pelo convite de estar aqui. Hoje eu vou estar compartilhando com vocês sobre um tema que é inicial e fundamental para a gente estudar tudo que a gente estuda agora. Um dos propósitos que eu tenho feito isso eu pessoalmente estou tentando montar uma ordem na qual a gente consiga explicar para pessoas novas que querem conhecer a mensagem, né? Como chegar no ponto onde a gente está, criar essa base, criar essa estrutura, esse fundamento, essa plataforma para que a pessoa consiga ver um estudo nosso e entender, né? Por que a gente está interpretando dessa forma, por que a gente está vendo as coisas como elas são. Então, para construir isso, eu estou montando uma série para a gente poder, enfim, criar esse fundamento, tá? E o primeiro assunto que eu acho que é de extrema importância, que é que eu vou estar compartilhando agora aqui com vocês, é sobre como que a gente lê a Bíblia. Eu acho que isso é um ponto que, se a gente tem bem estruturado na nossa mente, a gente consegue responder muitas questões e resolver muitos problemas que tem dentro do adventismo, dentro do cristianismo em geral, e dentro do nosso relacionamento entre amigos, no trabalho. Se a gente entender a interpretar corretamente, a gente consegue resolver e não passar por muitos problemas e entender a mensagem certa que Deus mandou. Por quê? Porque Deus falou que a mensagem tem que ser dada através do homem, né? Ele falou que o anjo, né, lá em Apocalipse 1:1, Deus enviou a mensagem para Jesus, que enviou a mensagem para o anjo, que o anjo enviou para João escrever para a igreja. Então a mensagem tem que ser passada de homem para homem. E a linguagem humana é uma linguagem imperfeita, né? Não é uma linguagem do céu. Como é uma linguagem imperfeita, a gente precisa ter clareza do que a gente está comunicando. Quando se estuda comunicação, tem um princípio que é muito importante, que não é tão necessariamente sobre o que você diz, mas sobre o que a outra pessoa entendeu, né? Então, necessariamente aquilo que você fala não é que é irrelevante, mas é um meio para você fazer a pessoa entender uma mensagem. Então, o ponto é a pessoa captar, é a pessoa compreender o propósito do que está sendo dito. A palavra é o meio para isso, entendeu? Palavra não é o único meio para a gente passar uma mensagem, para a gente comunicar algo. Como que a gente comunica uma coisa sem ser das palavras? A gente tem uma linguagem não verbal, né? Então a gente pode franzir os olhos quando a pessoa fala alguma coisa, quer dizer que talvez você está desconfiado, ou talvez você está até concentrado, ou talvez você está com dúvida. Então a linguagem não verbal diz muito. Eu acho que ela diz até mais, porque é mais difícil mentir pela linguagem não verbal do que pela linguagem verbal. É como uma pessoa que está numa festa com a cara triste, emburrada, com o corpo para baixo, e aí essa pessoa diz bem assim: não, eu estou feliz, sim. Uma pessoa diz: tá tudo bem? Você fala: não, tá tudo bem, eu estou muito feliz. Com o corpo todo para baixo, com a voz, com o tom da voz baixo. Então a gente vê que tem uma incongruência, né? A gente vê que a linguagem verbal não está batendo com a linguagem não verbal. Então, a gente consegue interpretar a mensagem, a gente consegue entender como a pessoa está através dessa linguagem não verbal também, né? A gente também tem tom de voz, né? Se a gente for parar para pensar no WhatsApp, a gente tem um texto, que eu acho que é a pior forma, porque você não tem inflexão de tom de voz. Se você quiser evoluir um pouquinho mais, pode mandar um áudio, que aí a pessoa já vê o tom de voz que está falando. Às vezes você fala uma mensagem escrita, parece grossa. Se você lê essa mensagem e mandar o áudio, aí você vê, a pessoa não está sendo grossa, ela só está falando uma coisa. Se você liga por vídeo para a pessoa, é o passo 3, melhor ainda, porque a pessoa não só vê o que você está dizendo em palavras,
que são defeituosas. Ela tem a ajuda do seu tom de voz, que é muito importante, e tem um terceiro, que tem a sua expressão facial, que é a sua linguagem não verbal. Então, tem 3 características aqui. Para quê? Para ajudar a entender o que você quer dizer, não apenas o que está escrito. Então, assim, isso que a gente vai ver, e o nome disso é hermenêutica. Uma coisa que a gente estuda, uma coisa que a gente vivencia todo dia. Acho que os emojis, né? Acho até interessante, o Parminder mencionou isso nos estudos que eu estou usando como referência para esse que eu vou estar compartilhando. Ele menciona os emojis do WhatsApp como exemplo diário de como que a gente precisa usar a hermenêutica, entendeu? Porque o emoji ajuda a gente visualizar o que a gente está querendo dizer. E se você não usa... o que é hermenêutica? Né? Eu usei essa palavra aqui, não expliquei. É você tentar entender o sentido da palavra. O que aquilo quer dizer. A gente não pode pegar uma palavra e chutar que ela significa alguma coisa. A gente vai ver alguns exemplos sobre isso mais para frente, tá? Então a gente tem que entender o que aquilo diz. Por exemplo, existem palavras no tempo de Ellen White que hoje têm um significado completamente diferente, entendeu? E a gente vai ver mais sobre isso, que a gente não pode pegar esse texto com essas palavras que tem um significado X em 1800 e pegar no século 21 e dizer que tem o mesmo significado, porque não tem. Então, entender a hermenêutica ajuda a gente a prevenir esses erros de não ler as coisas de qualquer forma, né? Então, os emojis servem para ajudar a gente a interpretar o que significa, o que quer dizer aquela mensagem escrita. Lembrando que a mensagem escrita é um meio para você comunicar algo, né? Então, os emojis ajudam isso. Eles podem atrapalhar também. Se alguém manda uma mensagem com um blushzinho assim, tipo de no WhatsApp, o que isso pode dizer? Pode dizer que a pessoa está envergonhada? Ou talvez você disse aquilo de gratidão, né? A pessoa fez alguma coisa para você e você manda um emojizinho com a carinha assim vermelhinha, ou até com um coraçãozinho. E aí a pessoa pode interpretar talvez que você tem interesse nela. Então ela pode interpretar errado. Ou ela pode interpretar que você simplesmente está sendo agradecido. Então é importante a gente, você vê como a gente usa a hermenêutica diariamente. A gente precisa entender o que aquelas palavras, o que aquela expressão não verbal quis dizer. É isso que a gente vai estar estudando. Vamos para os exemplos, então, que a gente vai começar a ver na prática como isso funciona. E a gente vai começar com João 6. Vamos para João 6. Quem tiver a Bíblia e puder abrir João 6, a gente vai lá no verso... 54. Alguém pode ler para mim? João 6, 54. Posso ler, Dani? Pode, por favor. 54, 55 e... até 56. Tá bom. Quem comer da minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Então tá. Então aqui nós temos uma clara declaração de canibalismo, né? Temos que comer a carne e beber o sangue de Deus. É óbvio que não. Mas existem pessoas que pegam esse texto e elas, de uma certa forma, fazem até uma adaptação e entendem errado. Eles pegam um pão, né? E eles dizem que aquilo é literalmente o corpo de Cristo. De uma forma literal, que você está comendo a carne de Cristo para ali ter essa vida eterna, como foi declarado aí em João 6,54. O que acontece com isso? Isso é algo errôneo, porque a gente precisa entender não apenas a literariedade, né, de forma literal que está escrito, a gente tem que entender o que Cristo quis dizer com esse texto. Então tem um propósito. Jesus tinha uma mensagem que ele estava passando com esse texto.
Se a gente simplesmente pega isso, sem querer entender o contexto que a gente está vivendo, a gente vai listar algumas coisas para a gente não errar, né? O contexto, para quem que ele está falando e por que que ele está falando disso, a gente vai entender de forma errada. Então, esse é um exemplo da necessidade que a gente tem que entender o porquê. Mas eu vou trazer alguns outros exemplos para a gente verificar mais sobre isso. E o próximo está em Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 290. Isso daqui é um exemplo interessante que fala a respeito de como que a gente costumava muito fazer interpretação bíblica, né? Como que a gente fazia isso? A gente queria entender sobre psicologia, que é o exemplo que a gente vai estar usando agora. Se a gente entender sobre psicologia, o que a gente iria fazer antes? A gente iria abrir o aplicativo de Ellen White, a gente iria digitar psicologia. E aí, como diz a regra de Miller, né, traga todo o texto que fala a respeito daquele assunto, e aí você vai entender. E a gente vai ver como que isso pode ser usado de uma forma errada. Aliás, eu acho que até esse texto é mal interpretado dessa regra de Miller, né? Então, a gente tem essa ideia que, tipo assim, eu tenho esse texto aqui de Ellen White e ele vai me ajudar a entender um pouco. Eu tenho esse outro texto e aí, entendendo esses dois textos, eu vou ter o conhecimento completo a respeito desse assunto. E a gente vai ver que a gente pode acabar entrando em alguns problemas se a gente ir nessa questão. Eu vou compartilhar a tela, ou alguém achou esse texto e pode ler. A gente não precisa ler o texto, na verdade, eu vou parafrasear. Olha só o que Ellen White diz a respeito da psicologia em Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 299.1. Foi-me mostrado que temos de ser guardados de todos os lados e perseverantemente resistir às insinuações e astúcias de Satanás. Ele se transfigura em anjo de luz e está enganando milhares e levando os cativos. A vantagem que ele aproveita da ciência da mente humana é tremenda. Aqui, qual serpente ele imperceptivelmente se introduz para corromper a obra de Deus. E aí ela vai trabalhar um pouco mais disso e ela diz mais para frente. Ele, portanto, transforma-se em anjo de luz e atua sobre a mente para afastar do único caminho seguro e justo. As ciências da psicologia, e ela cita outras, são os condutos pela quais ele chega mais diretamente a essa geração e atua com esse poder que deve caracterizar seus esforços próximos do fim do tempo da graça. Então aqui ela vai estar dizendo que a psicologia é um dos meios na qual Satanás usa para chegar a essa geração, e são esforços que Satanás vai estar utilizando no fim do tempo da graça. Então, aí é isso que esse texto diz em Testemunhos para a Igreja, volume 1, 290. Psicologia é algo usado por Satanás. E aí, beleza, é essa compreensão que você tem a respeito desse assunto, nesse texto. Só que aí o problema vai quando você vai para outros textos, e você não interpreta esse direito, e você não tenta entender esse de uma forma direita, você não tenta entender o contexto, você não tenta entender o contexto que eu digo o que estava se passando no tempo dela, como era usado a psicologia no tempo dela, o que era a psicologia no tempo dela, ok? Como era aplicado, né? Quando e para quem ela está falando isso. Quando você não tenta entender isso, você só olha para a psicologia como algo que é um esforço usado por Satanás no fim do tempo da graça, você vai ter problemas, porque você vai chegar em outros textos como o próximo que eu vou ler. Está em MCP. O que é MCP? Mensagem MCP1, página 10.2. MCP meu não Mente, é. caráter e personalidade. Obrigado, isso. Mente, caráter e personalidade, exatamente, obrigado. Foi Carla? É Carla, né? Obrigado, Carla. Página 10, parágrafo 2, ela diz bem assim: os verdadeiros princípios de psicologia encontram-se nas escrituras sagradas. Então, em um texto, em Testemunhos para a Igreja, volume 1, a psicologia usada por Satanás no fim dos tempos,
Em outro texto, em Mente, Caráter e Personalidade, os princípios da psicologia são encontrados nas escrituras sagradas. E aí, o que você faz? A questão é que quando a gente tem esse conflito de texto, aí a gente é forçado a estudar. Aí a gente é forçado a tentar entender, pera, o que ela vai te quis dizer aqui e o que ela vai te dizer lá, né? Então, aí a gente vai atrás, tá, quando ela vai estar falando de psicologia, que ela está falando dessa questão, ela cita mesmerismo, ela cita frenologia, ela cita um tipo de ciência que estava sendo usado de uma tal forma, em um período que estava sendo usado de uma forma errada. E aí você vai para o outro texto e você entende quando aquilo está sendo usado, em que contexto está sendo usado. Então, quando a gente tem esse conflito, a gente acaba sendo forçado a entender o que cada um diz. Mas o problema é que a gente só quer ir e estudar cada um quando tem um conflito, só que não pode ser assim, né? Então, a gente precisa visualizar que pegar a palavra psicologia e endemonizar ela por causa de um texto, ou santificar ela por causa de outro texto, é errado. É isso que eu tentei passar naquele estudo que a gente teve em colaboração com o Canadá, sobre a questão de forçar alguém a obedecer. Né? A ideia era praticamente a mesma. E a gente vê que essa frase, forçar a obedecer, a gente precisa entender o contexto dela. A gente não pode dizer que isso é algo ruim ou bom. A gente precisa visualizar o que está querendo se dizer. Existem momentos que, quando Deus fala isso é completamente errado. O ser humano não pode forçar ninguém a nada. E a gente precisa entender o contexto que a Bíblia ou que Ellen White está falando sobre aquilo. Sobre como que você forçar alguém a guardar o sábado, a guardar um domingo, é completamente pecaminoso, abominável, iria trazer o juízo de Deus. Ao mesmo tempo que, quando você força alguém, a palavra é a mesma, forçar, que nem psicologia, força. Quando você força alguém a obedecer, a respeitar o próximo, como não ser racista, quando você força alguém a não ser racista, quando você força alguém a não ser sexista, quando você força alguém a não ser homofóbico, isso está completamente nas diretrizes do que Deus deseja, o que Deus aceita. Então a gente tem que ver o contexto. E o problema dessa polarização gigante que acontece no mundo é muito por causa disso. As pessoas não entendem o que diz a Constituição. Liberdade de expressão. As pessoas não querem fazer uma hermenêutica para entender o que aquilo quer dizer. Eles querem dizer, eu posso dizer o que eu quero. Não é assim. Você tem que entender o que quer dizer a sua liberdade de expressão. Entender o sentido daquela palavra. Até onde ela se implica. Isso é interpretar de forma correta. E eu acho, como eu disse, isso nas nossas relações pessoais, nas nossas relações públicas, nossa relação com a religião, isso é de extrema importância, tá? Então, o formato desse estudo é a gente ver mais exemplos. Eu vou trazer mais um aqui para a gente começar, para a gente pensar junto a respeito desse tema. Vamos para Malaquias? Malaquias 6. Não, pera. Eu acho que é 3. Acho que eu não estou errado. Deixa eu ver aqui. Malaquias 3, verso 6. Não, mentira. Falei errado. Hebreus... Olha lá, mentira. Eu acabei de dar um exemplo, gente. Eu falei que eu menti? O que eu falei aqui? Que eu menti. Mentira. Na verdade, o que eu estou querendo dizer? Gente, eu errei, né? Estou querendo dizer o seguinte, não é esse texto, vamos para outro texto. E isso é tentar entender o que eu quis dizer, não o que eu disse. Eu disse que eu menti, eu menti para alguém aqui. Eu descumpri o sábado, descumpri o mandamento de Deus, mentir. Pronto, pequei. A gente era assim, a gente pensava dessa forma. Graças a Deus, nós não somos mais como crianças, somos agora adultos que pensamos de forma mais inteligente. Vamos lá para Hebreus 8, depois da minha mentira que eu fiz. E vamos para Hebreus 8, no verso 7. Quem pode ler para a gente, por gentileza? Verso 7 e até o 12. Alguém pode ler para a gente? Hebreus 8, verso 7 até o 12. Eu posso ler, Daniel? Por favor, obrigado. Porque se aquela primeira fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Porque, repreendendo-os, lhes diz, eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança.
não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, como não permaneceram naquela minha aliança. Eu para eles não atentei, diz o Senhor. Tá bom, tá aí. Obrigado. Porque Acho que não preciso desse não. Obrigado. Tudo bem. Então aqui a gente vê que Deus ele mudou a aliança, né? Não só ele mudou a aliança, o que ele fez? Ele chamou a primeira de ruim, né? Ele falou que a primeira tinha defeitos, né? Ele falou, se a primeira fosse irrepreensível, ou seja, se ela não tivesse defeito, não teria uma segunda. Então ele chamou a primeira aliança de Paulo. Isso daqui não sou eu, não, é Paulo. Ele estava falando que a primeira aliança ela tinha problemas, né? Então Deus, o que ele fez? Deus ele mudou, né? Então ele mudou a dispensação e mudando a dispensação ele mudou a forma como é regido enfim, como que são feitas as coisas religiosas, né? Então a gente vê que Deus mudou, né? Tendo isso em mente, vamos para Malaquias 3, verso 6. 3:6? Não, é 6 mesmo, gente. Malaquias. Cara, tinha anotado isso. Acho que eu tô no lugar errado. 3, 6. Malaquias 3:6, tá certo. Quem pode ler pra gente? É um verso só. Posso ler, Dani? Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Então, a gente vê que o Deus que mudou a aliança, porque uma era ruim, aí ele fez uma melhor. O Deus que mudou é o Deus que não muda. Vocês veem como que assim, a gente precisa visualizar, eu não sei se na linguagem dos anjos, que é uma linguagem perfeita, talvez tenha uma palavra para cada coisa. Não sei se isso que é uma linguagem perfeita, que talvez a gente tenha que usar a mesma palavra para várias coisas, né? Ou talvez a gente tenha que dar um contexto maior para explicar. O Deus que muda é o Deus que não muda, por isso a gente não é consumido. Como é que a gente explica isso? A única forma da gente explicar é tentar entender o que está querendo dizer. A gente vai dizer que Deus não muda? É claro que Deus muda. Quem está sacrificando o cordeiro? Ele mudou a forma que ele quer a adoração, que ele quer a remissão do pecado. Então, não é mudar, não pode, esse texto de Malaquias 3:6 não pode estar querendo dizer, presta atenção, as palavras mais importantes dessa frase é querendo dizer. Esse texto de Malaquias 3:6 não pode estar querendo dizer que Deus não muda as suas quais são as palavras? Não é rotinas, as suas ordenanças, não é ordenanças, as suas formas de remissão do pecado. Não, as suas... Gente, tem uma palavra para isso. Como que é o nome da Pode ser palavra? atitudes? Rituais, eu acho. Talvez. Pode ser atitude. Não, pode ser atitude. A forma de salvar o ser humano, não, Daniel? A forma que eu estou querendo dizer através do ritual, exatamente, porque, querendo ou não, ainda morreu o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Ainda é o mesmo formato, mas o ritual mudou, não é mais um cordeiro. Ninguém precisa ir para um santuário, que tem 3 departamentos, 2. Então, assim, mudou, Deus mudou. Então, o que esse texto está dizendo não é em todos os sentidos da palavra mudar, porque Deus mudou várias coisas. Primeiro que nem é mais teocracia. Quem aqui vive numa teocracia? Então Deus mudou a forma que ele lida com o seu povo. Então esse texto tem que estar querendo dizer alguma coisa a mais, diferente. E o que esse texto está querendo dizer a respeito do caráter dele? É uma coisa que a gente pode interpretar claramente. O caráter de Deus não muda. A gente vê que ele é um Deus de amor e isso não vai mudar.
Então, se a gente não tentar entender o que quer dizer essa palavra mudar dentro desse contexto, dentro dessa carta, dentro de para quem Malaquias está falando, a gente vai entender coisa errada. E aí, quando eu chego e falo para uma pessoa que Deus muda, a pessoa vai dar 10 passos atrás. Não, porque Deus não muda. Eu falo, mas claro que muda. E aí a gente entra em conflito. Por quê? Porque a gente pega um texto e a gente não quer entender o que ele quer dizer. E entender o que ele quer dizer é hermenêutica. O sentido, o propósito. Porque a gente está usando uma linguagem humana, defeituosa, que é um meio, um veículo para comunicar uma mensagem. A mensagem não são as palavras. A mensagem é o que está querendo ser dito. E se eu posso comunicar uma mensagem com o meu olho, se eu tenho um lugar e eu vejo um menino bonito dando uma piscadinha, eu estou dando uma mensagem. E eu não estou usando palavras. Então, a mensagem que eu estou dando para esse menino, nesse exemplo, é de, ou eu gosto de você. Eu não estou falando para ninguém fazer isso. Eu estou dando um exemplo bem, enfim, fútil, mas que todos sabem o que quer dizer esse exemplo. Então, eu estou usando uma linguagem não verbal para querer dizer, para passar uma mensagem e tentar entender esse significado. É a importância do que a gente precisa, do que a gente está vendo aqui, tá bom? Vamos para o próximo exemplo? O próximo exemplo eu vou citar, tá? São os próximos exemplos que a gente vai refrescar a memória em relação a isso. O texto que a gente usava em Testemunhos para a Igreja, volume 9, página 11, né? 9/11, lá que faz referência a 11 de setembro. Esse texto que nem está na página 11, mas como começa na página 11, a gente forçava dizer que faria referência a 11 de setembro, porque começa na página 9 e 11, fala a respeito de torres caindo em Nova York, né? Que Ellen White foi levada, ela viu sendo construída andar após andar, e ela diz como que é inútil usar esse material forte, que nada vai... Ela usa as palavras de que nada vai se sustentar quando Deus se levantar para descer com a sua ira. Que momento que esse texto está dizendo? Esse texto está falando sobre o quê? A gente vê que muitas das coisas que a gente tem, que a gente usou, foi por falta de usar a hermenêutica, né? A gente dizia que isso faria referência a 11 de setembro. E sim, a gente consegue entender uma aplicação, mas antes de entender a aplicação, a gente precisa ver a intenção original, ver o que Ellen White quis dizer, o que ela estava dizendo quando ela viu aquilo, o que ela estava pensando quando aquilo, o que Deus estava comunicando para ela, né? Primeiro. Então, quando a gente vê a fundo aquele texto, a gente vê que claramente palavras explícitas, não precisa fazer manobra nenhuma, ela está querendo dizer, ela está passando uma mensagem, ela está comunicando o evento das pragas, do fechamento da porta da graça, quando Deus se levanta com a sua ira para destruir a terra. Então é isso que o texto quer dizer. E fazer o uso da hermenêutica correta é entender isso, né? Outro exemplo é quando Ellen White usa a palavra gay. A palavra gay significa feliz em inglês, né? E no tempo dela, ela fala, porque isso é uma coisa, estou gay, ela usa a palavra gay nesse sentido de feliz. Se a gente pega esse texto 200 anos depois e lê, existe racionalidade em achar que ela está falando sobre homossexual quando ela usa a palavra gay? Não existe. Então, a gente entender que aquela palavra, as palavras podem mudar de significado a partir dos anos, quando os anos passam, é muito importante. Não é importante apenas, é vital, é necessário, porque uma palavra que ela está falando sobre ser feliz é completamente diferente no contexto hoje. Hoje a palavra gay faz referência a homossexual, tá? Então, a gente não pode, é um erro. Eu vou colocar nessas palavras para ficar um pouco mais forte. É errôneo você pegar e tentar entender uma coisa que foi escrita 200 anos atrás e achar que foi escrita em 2022. Em palavras um pouco mais diretas, Ellen White não é uma profeta para o nosso tempo. Ela é uma profeta para o tempo dela. Mas a gente consegue, mesmo assim, pegar os textos dela e entender
o princípio que está por trás dali e como a gente deve aplicar hoje. Isso a gente também faz com a Bíblia, né? A gente entende o princípio que está ali na Bíblia e aplica para hoje. Existem coisas que foram escritas para hoje? Existem, né? A gente vê que existem mensagens diretamente para todas as gerações, né? A gente tem exemplo, por exemplo, ótimo. A gente tem um exemplo de Apocalipse. Nós temos coisas que a Ellen White fala a respeito do fim do mundo, entendeu? E mesmo quando a Ellen White fala do fim do mundo, ela está falando do fim do mundo que aconteceria na geração dela, só que acabou não acontecendo porque Jesus não voltou, porque foi uma história de falha. Então, mesmo assim, a gente tem que tomar cuidado quando a gente for interpretar. Então, a falta da hermenêutica causa tanto problema que, para a gente finalizar sobre esse tema, eu queria lembrar, para quem já participou de estudos talvez há tempos atrás, vai lembrar que o problema da hermenêutica é tão grande que a gente atacava tudo e a gente atacava até a palavra hermenêutica. Quantos se lembram de estudos que já foram feitos falando como que hermenêutica é errado? Porque a gente pegava e não usava hermenêutica para entender a palavra hermenêutica. Gente, o que a gente fazia? A gente pegava a palavra hermenêutica e falava bem assim, isso é do deus Hermes. Hermes, não era isso? E a gente fazia uma teoria e a gente construía uma ideia dizendo que nós temos que usar texto próprio. A palavra hermenêutica vem do deus Hermes, que é um deus, sei lá, grego, qual é a volta que a gente fazia. E a gente criava toda uma teologia em cima da palavra hermenêutica e uma teologia que não era... Gente, eu não sei se tem um chat aqui, foi mal, não li. Hermes, isso mesmo. Mensageiro entre os deuses e os seres humanos. Olha só, obrigado, Gabriel. Gabriel falando que o que significa o deus Hermes, né? É um mensageiro entre Deus e seres humanos. E a gente construía uma teologia toda em cima de uma palavra sem entender o que ela quer dizer. Qual é o sentido que ela é hoje. A gente simplesmente pegava e criava uma coisa sem entender o que hermenêutica queria dizer. O que hermenêutica quer dizer? Se a gente pesquisar no Google, é simples, tentar entender o sentido da palavra. É isso. Tentar entender o propósito no qual o texto está querendo, o que o texto quer dizer. Isso é hermenêutica. E a gente construía toda uma ideia errônea a respeito de uma palavra por causa de Deus Hermes. Então, enfim. Então, isso é um exemplo que eu acho que é muito palpável para a gente que participou e viu esse processo de como que entender o propósito de uma mensagem é muito mais importante do que a palavra escrita ou dita em si só, né? Esse é o estudo, essa é a ideia, esse é o princípio que a gente quer usar. E eu queria, antes da gente finalizar, pedir para vocês ajuda. Que exemplos mais vocês pudessem citar para mim, vocês poderiam me dizer a respeito de textos que, se a gente não usar hermenêutica, a gente vai interpretar completamente errado. Exemplos clássicos que a gente talvez experienciou ou que seria algo interessante para a gente visualizar isso. Quem pode me dizer um? Dani. Oi, Pode pode falar. Eu me lembro claramente da parte que Paulo fala que as mulheres não deveriam falar, né? Não poderiam falar na igreja. E hoje, no entanto, não pode ser aplicado dessa forma, né? Não, se a gente não compreendeu o que era lá atrás, como foi o contexto lá atrás, porque ele estava falando aquilo, e a gente aplicar para agora, vai estar totalmente fora do que deveria ser, né? Sim, completamente. Se simplesmente pega aquilo e tenta entender de forma sem entender o que aquilo está querendo dizer, para quem aquilo está dizendo, a gente vai interpretar completamente errado. Ótimo exemplo. Eu estou anotando aqui, tá? Pode falar. Eu estou anotando, gente, porque eu estou incrementando mais no estudo que eu estou fazendo. Podem me falando, eu quero mais exemplos. Quem é o próximo? Daniel, eu tenho 2 exemplos.
Pode falar. Um é quando fala assim, ide pregar o evangelho a toda criatura, né? A gente pegava aquele texto e achava que era para a gente, né? Tipo assim, os quatro Sim. evangelhos. Os quatro evangelhos, a gente acha que foi escrito para nós, mas não, os quatro evangelhos foi escrito para os discípulos, né? E quando falava ide pregar o evangelho, a gente também pegava aquilo como que estava falando para a gente. Na realidade, Jesus estava falando para os discípulos aquilo ali, né? E a gente pegava aquilo e falava que estava para a gente, mas aquilo que estava falando para os discípulos, né? Exatamente. Exatamente, ótimo exemplo. E a gente precisa entender o porquê que ele estava falando aquilo para os discípulos. Para entender o porquê, a gente precisa ver o momento que eles estavam vivendo, né? Então, eles estavam ali nesse período, saindo do período da igreja judaica, para entrando para a igreja cristã. Então, ia começar esse processo do evangelismo. A gente tem que ver o tempo que a gente está hoje para conseguir aplicar como aquilo funcionaria hoje, em qual momento da nossa linha funcionaria. Exatamente, um ótimo exemplo. Daniel, e também, quando eu falei de pregar o evangelho, não foi, tinha uma ordem para eles também, né? Primeiro, eles tinham que ir nas ovelhas perdidas da casa de Israel, para depois, né, seguir ali. Tinha uma ordem do evangelho, né? Sim. Aí a gente mesmo, quando estava na igreja adventista, aí de pegar o evangelho, a gente achava que, né, tinha que ir para, né, os outros povos, e nós aprendemos um movimento totalmente diferente, né? Exatamente. Existem grupos, até me lembrou a memória, existem grupos, se não me engano, de adventistas, que estavam, enfim, não tenho certeza se são adventistas agora, tem que relembrar, certo? Ou são cristãos, que estavam com uma missão de ir, voltar e pregar o evangelho de Cristo na Judéia para converter os judeus, porque Deus fala, né, que tem que voltar para os judeus, voltar para a casa de Israel. Ah, é adventista, lembra? A gente estava querendo voltar para a casa de Israel, eles pegavam esse texto, entendiam ele de forma literal, como se Ezequiel, acho que falou isso, estivesse dizendo para eles em 2020, 2016, na época que eu acho que eu ouvi os 17. Eles achavam que de forma literal eles tinham que ir para Israel e converter eles para o cristianismo. Então a gente vê como que a gente pode entrar enfim, uma ideia completamente errônea, se a gente não entender o que aquilo quer dizer. Sim, Daniel. A gente tem mais algum exemplo? Alguém lembra? Daniel? Ei, pode falar. Eu gostaria de colocar também, assim, o quão importante é que nós entendamos, que nós estejamos informados. Porque a partir do momento que a gente entende e que a gente é informado, a gente também não vai seguir instruções que não estejam corretas e vai saber também avaliar para não passar instruções erradas. Porque, com certeza, embora que a grande maioria não entenda sobre hermenêutica, aqueles que estão guiando, em muitas vezes, eles usam conhecimento, um profundo conhecimento, justamente para guiar pessoas que estão inocentes, que estão ignorantes por ignorar, né? Não conhecer. Então, Sim. acaba que fica aquele efeito manada, porque eles têm conhecimento de tudo isso e de quanto isso pode influenciar, conduzir, agir como um imã, puxando as pessoas, falando o que quer ser ouvido, fazendo o que imagina-se que seja o correto, mas isso tudo para atrair. Às vezes essas pessoas nem vivem daquela forma, é somente para atrair. Então é muito importante a gente conhecer sobre essa hermenêutica e praticar e viver sobre isso, porque também é para reconhecer, né? E não seguir esse efeito manada que a gente vê tão forte hoje. Sim, verdade. Obrigado. Alguém mais? Posso falar? Daniel? Ei, Oi, Betinha. É Petinha, oi. Eu não sei se estou correta, certo? Mas Paulo também não fala também sobre
aquela questão de chegou um período que homem com homem não podia se misturar, não podia ter sexo e em soma, eu não sei explicar bem, não sei onde está, mas sei que Paulo falou alguma coisa sobre isso. Eu não sei Sim. se está correto isso. E o É, contexto daquela época não é a mesma, que naquela época não queria dizer o que querem dizer hoje sobre o LGBTQI+. Eu não sei se isso até é correto. não só com ele, eu acho que até, por exemplo, o exemplo de Sodoma, né? As pessoas interpretam muito errado por que a destruição aconteceu, eles jogam a culpa toda na homossexualidade, como a causa da destruição de Sodoma, ou até a causa da, enfim, outros textos também no Velho Testamento que não são usados a hermenêutica de forma correta, então é interpretado de uma forma errada, como isso daí de Paulo que você citou também. É importante, outro exemplo de como que isso pode ser usado para a gente visualizar que a gente precisa ver esses textos com calma e com a metodologia correta, que eu acho que, como eu mencionei aqui, é uma coisa que é do nosso dia a dia, né? A gente precisa usar essa metodologia no dia a dia, como a gente conversa com a pessoa, tentar entender o que a pessoa está dizendo, o que ela falou, né? E isso na vida pública, Dani, nossa... Oi? Pode falar. a gente tem também a Cris, acho que travou aqui para mim. Ou foi só para mim? Não estou te ouvindo. passagem, né, em Levi, mulher não use vestimenta. E naquela época, você ouviu? Eu só ouvi vestimenta, Tá. alguma coisa Em assim. Levíticos, que diz que homens não usem vestimentas de mulher e mulher não use vestimenta de homens. Mas naquela Uhum. época se usava homem e usava saia, usava É túnica. verdade. E a mulher Uhum. também. Como que a gente vai interpretar isso hoje, né? Eu tô anotando aqui, gente. Calma. Exatamente, ótimo exemplo, né? Então, como que a gente vai entender isso hoje? Eu acho que vocês conseguiram visualizar a importância disso. E aquilo, né? Não só na espiritualidade, na nossa vida prática também. Isso é, isso é muito importante. Eu até estava conversando sobre isso em alguns sentidos, sobre quando a gente aplica isso para o sexismo, né? A gente vê que essas questões que a gente está vendo sobre o usar calça, quando foi decidido e foi pontuado sobre as mulheres usarem calça, a gente entendeu o que isso quer dizer. E se todos tivessem entendido o que isso quer dizer, muito provavelmente a gente não teria ido para o liberalismo, que acabou, enfim, eu também fui e acabou muita gente indo, né? Que isso era uma mensagem que queria dizer igualdade, que queria dizer os homens usam, as mulheres também têm o direito de usar, todos devem ter o direito igual de usar. Isso era o que queria dizer. Se a gente usasse a hermenêutica para entender o que a mensagem estava dizendo, a gente não teria entendido, vou vestir o que eu quero, né? A gente teria entendido, temos uma mensagem de igualdade. Então, um dos grandes problemas que a gente passou no movimento foi por falta de hermenêutica, né? Talvez porque a gente tinha um preconceito com Deus Hermes, que a gente interpretava errado, né? Mas só, enfim, trazendo também esse exemplo, pensando no sexismo. A Rayane que comentou a respeito do cabelo da mulher e o seu véu, por isso ela não pode cortar o cabelo. Exatamente, um texto bem mal interpretado. Enfim, deixa eu só ver aqui o que está escrito. Vestuário, a Alda comentou, homossexualidade. Ô, Daniel, Oi? eu não sei também se está dentro desse contexto também, porque nós também estávamos fazendo uma coisa errada, que era o natural, né? Nós estávamos fazendo aplicação, né? Natural com natural. E Sim. hoje, né, nós aprendemos também que, né, que é espiritual também, né? Nós estávamos fazendo essas coisas também errado, né? É bom a gente pontuar isso também, né? Uhum. Exatamente. Gente, obrigado pelo comentário de vocês. É esse o estudo, é essa mensagem do estudo. Queria convidar então a gente para orar. Vamos lá?
Querido Deus amado, muito obrigado mais uma vez por trazer essa mensagem para a gente. O seu momento, por tantas verdades e muitas coisas até errar, assim como Mila também entendeu bem errado o movimento, porque o propósito não era estar certo. O propósito era fazer essa transformação na gente e a gente se preparar para o céu, se preparar para receber mais verdades. Provavelmente a gente entende muita coisa errada agora. E eu peço ao Senhor dê clareza para a gente entender. E quando a gente descobrir essas coisas, que a gente possa ter um coração aberto para aceitar. Obrigado por nos dar a metodologia quando a gente mais precisava no movimento, para entender as coisas da forma correta, para entender a tua vontade para a gente, para que a gente pudesse crescer em maturidade também. A gente te agradece mais uma vez também por esse estudo. Em nome de Cristo Jesus, amém.